Se você, assim como eu, teve infância lá nos anos 2000, né? Você chegava em casa, ia assistir o SBT ou Bom Dia e Companhia pra ver o desenho da Liga da Justiça. Você provavelmente se lembra desses dois personagens, são personagens que são muito menos desenvolvidos, né, em outras mídias, como os próprios quadrinhos, por exemplo, do que eles foram nesse desenho, que é o Arqueiro Verde e o Questão. Esses dois personagens são interessantes porque eles têm uma. Eles são formados por dois pontos de vista político muito diferentes, né? O Questão ele foi criado pelo Steve Ditko, né, que era o mesmo autor do Homem-Aranha e de outros personagens muito famosos que você deve conhecer. E ele era um seguidor ferrenho do objetivismo, né, da Ayn Rand, aquela filósofa que era uma imigrante, né, que veio para os Estados Unidos. E que ela criou essa filosofia que é meio que libertária, né, bem próxima do anarcapitalismo, que é o objetivismo. E do outro lado a gente tem o Arqueiro Verde, que ele é um personagem que inicialmente, né, no começo da carreira dele, no começo das histórias dele, ele não era um personagem tão político assim. Mas na década de 60 até 70 ali, ele começou a sofrer uma grande alteração na personalidade dele, né, que ele ficou bem mais político. Principalmente na história que era Arqueiro Verde e Lanterna Verde, que era a união dos dois. Nessa história, o Dennis O'Neil, que é um cara bem mais de esquerda, né, ele quis influenciar bastante no roteiro com opiniões políticas dele sobre racismo, sobre opiniões sobre política em geral, né, coisas como drogas, tudo isso que era coisas impactantes na época que hoje em dia talvez sejam assuntos mais passados, né, assuntos que você não se importa mais tanto porque já foram muito abordados na mídia. Mas que na época eram coisas que eram novidade, né? Você estava tendo o movimento dos direitos civis americanos em alta, tinha acabado de vez as leis de Jim Crow, né, aquelas leis racistas nos Estados Unidos. É um contraste muito interessante que é você ver que o Questão era um personagem que ele começou como um personagem completamente de direita, baseado numa filosofia de direita explícita, né, uma coisa tipo... Você via que as ideias do personagem eram baseadas nas mesmas coisas que estavam escritas no livro da Ayn Rand. Era o objetivismo, era aquele conceito de bem versus mal extremamente explícito. E com o tempo, os roteiristas foram tentando cada vez mais desvincular o personagem dessa ideia original dele. Principalmente porque os roteiristas, né, eles começaram a ir mais para outra visão política, né? Meio que o mercado de roteiristas, eles foram completamente para outra visão ideológica. Uma queda significativa, né, da quantidade de pessoas de direita trabalhando com roteiro, com escrita em geral. E com isso meio que foi sendo mudada a visão de o que seria um herói, né? Eles não conseguem aceitar mais que existiria um herói que seria um cara com uma visão ideológica oposta a deles. Então você vê até no Jovem 52 a origem do Questão sendo completamente alterada, né? Virou uma parada tipo ligada à magia, só para afastar ele dessa visão de mundo mais direita. Aí por outro lado você tem o Arqueiro Verde, que é uma pessoa que ele começou como sendo um personagem não político, né? Não nada ligado ao marxismo, a coisas mais de esquerda. E aí se você for ver uma história dele atual, você vai ver que o personagem ele virou praticamente um Che Guevara de verde, um bilionário que ele desiste da fortuna, ele começa a lutar contra o crime, ajudar as classes mais necessitadas. E é muito interessante você comparar esses dois personagens, porque você vê a mudança na mentalidade da grande mídia através desses personagens. Você vê que até um certo ponto, até um certo período temporal, era aceitável você colocar um cara de direita e um cara de esquerda como ambos sendo heróis. A ideologia não vai impactar totalmente na visão de mundo dos dois, né? Uma parada assim. Se for ver de um tempo um pouco depois pra cá, você vê que houve essa mudança. Uma pessoa de direita ela não pode ser um herói. A gente não pode botar esse personagem aqui como sendo de direita porque ele é um herói. É uma pessoa boa, então ele não pode ter essa filosofia de vida. Inclusive, eu acho que uma das últimas histórias, né, que botou o Questão mais nesse negócio de ser objetivista e de ser um cara mais de direita, em randiano, a continuação do Cavaleiro das Trevas, né? Que é uma história que ela particularmente não é muito boa, não gosto muito, né? Eu até acho ela engraçada, acho ela divertida de ler. Embora o pessoal que avalie quadrinhos aqui no YouTube geralmente fala muito mal dessa história por causa do traço, que é meio esquisito, né? E do roteiro, que é bem confuso. Tem uma parte nessa história que eu acho muito legal, que é justamente a interação desses dois personagens, que é o Arqueiro Verde e o Questão, discutindo política. Eles meio que derrubam, né, o governo que está sendo controlado por um vilão, né, que é o Lex Luthor. Aí o Arqueiro Verde ele vai dar entrevista pra mídia e ele começa a falar sobre a revolução das massas, é o oprimido lutando contra o opressor. Aí do nada chega o Questão e começa a falar que opressor, que marxista, isso aqui é uma revolução do indivíduo contra o sistema opressor do Estado. Uma parada que por mais que seja muito bobinha, né, cara, eu acho que é muito divertido você ver esses personagens tão diferentes tendo uma visão completamente oposta sobre o que está acontecendo, né? Sendo que os dois meio que estão certos, né? Porque de fato é um grande empresário que é o Lex Luthor oprimindo os pobres, o povo, né?
mas também é o Estado, porque o Lex Luthor estava tomando controle do Estado, oprimindo o indivíduo, dificultando que vigilantes possam combater o crime. Eu acho muito interessante isso porque você consegue ver que um bom roteirista ele conseguiria pegar a ideologia dos dois personagens e transformar aquilo numa história sobre a ideologia deles, sem que fosse uma parada proselitista. Mas a maioria dos escritores modernos de quadrinho, né, cara, eles não têm essa qualidade, eles não são tão bons assim em poder desenvolver personagem. Você vê, por exemplo, o Dwayne McDuffie, o cara que ele criou Ben 10, ele criou Super Choque, ele fez várias histórias em quadrinho famosos e tal. Ele tinha um personagem chamado Ícone, que era um herói que ele era bem inspirado no Super-Homem, só que ele era para ser um Super-Homem negro. Ele é um alienígena que chegou na Terra e ele tomou a forma de um homem negro e virou um herói. E esse personagem você pensaria, pô, ele é um cara negro, ele viveu na época da escravidão, ele cresceu nos Estados Unidos e tal, então ele deve ser um cara de esquerda. Mas ao invés de fazer isso, que seria a parada mais fácil, né, o Dwayne McDuffie, ele tem essa ideia de transformar o Icon num personagem semelhante à figura do negro republicano, né, o negro de direita. Uma figura bem semelhante ao que seria o Ben Carson, né, que é aquele cara que já foi até pensado para ser um candidato a presidente do Partido Republicano, para fazer meio que uma oposição ao que foi o Obama no Democratas, né? Para quem não sabe, Ben Carson ele era um médico neurocirurgião negro que ele era republicano, ele era um cara de direita e ele conseguiu crescer muito dentro do Partido Republicano, né? Ficar muito popular, justamente por ter esse background de ser um cara pobre que conseguiu conquistar algo na vida e ser negro, então ele conseguia meio que pegar bastante público que seria mais progressista, né? Para dentro do Partido Republicano. Só que, novamente, né, essa figura do negro republicano de direita nos Estados Unidos ela existe não só para o Ben Carson. Existe, por exemplo, tem um ministro da Suprema Corte americano atualmente que ele é considerado o cara mais de direita dentro da corte e ele é um cara negro. E baseado nesse tipo de figura, o Dwayne McDuffie vai lá e cria um personagem que é um herói, um super-herói, um cara do bem, um cara que faz o bem, que luta pela justiça. Com uma visão de direita, falando que ele vota no Partido Republicano, que ele é filiado ao Partido Republicano. E é uma história de um personagem que você vê que isso não aconteceria nos dias de hoje. Seria muito difícil a DC Comics ou a Marvel criar um personagem que seria para um público mais de direita. Isso talvez até seja uma boa discussão, que é perguntar o que aconteceu de verdade. Foi as editoras que se afastaram da direita ou foi a direita que se afastou da literatura e parou de ler? Porque meio que parece que foi um esforço consciente das editoras de afastar o público de direita dos quadrinhos, o público de direita dos livros, dos filmes, dos jogos, criando essas mídias como se fosse uma parada mais ideológica da esquerda, tomando todo o controle artístico para ela, né? O Mestre Moldbug, o Curtis Yarvin, né, que veio aqui no Brasil um tempo atrás no congresso do MBL, você deve conhecer, deve ter ouvido falar dele pelo vídeo do Nando Moura, falando mal dele, ou talvez pelo próprio MBL. Ele tem esse conceito que é essa ideia da catedral. O que é a catedral? Ele considera que a ideologia de esquerda entrou dentro da mídia e das universidades de uma forma que ela se tornou praticamente uma religião. É indiscutível dentro de centros de DCEs e tal. Você chega lá dentro de uma universidade, você não pode discutir coisas de direita. Você não pode falar que você é de direita. Você não pode ter essa visão de mundo mais à direita. Porque lá é consolidado que o correto é a esquerda, que você não pode ir contra esses ideais propostos pela esquerda. Qualquer ideia que não seja progressista lá dentro, você vai ser limado. Você vai ser xingado pela mídia, você vai ser chamado de nazista, vai sofrer qualquer tipo de punição para que você se afaste do meio intelectual, porque esse meio é exclusivamente da esquerda. Você não pode entrar lá, você não é bem-vindo. Aí esse vídeo aqui como um todo ele é feito para essa discussão, né? Eu queria entrar nessa discussão sobre esse personagem para perguntar o que o público acredita. O que vocês acham? Vocês acham realmente que a direita não é mais bem-vinda dentro da ficção, que a gente não pode mais participar da literatura, dos quadrinhos, dos filmes? Ou que a direita propositalmente quis se afastar dessa linha? A minha visão particular é que o que aconteceu foi um pouco de cada coisa. Ao mesmo tempo que a direita decidiu se afastar desse meio para focar no meio da família tradicional, dos valores cristãos, do trabalhador, e se afastar do artista, do pensador, do cara que busca discutir ideias e tal. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, de fato aconteceu também o que eu falei sobre a mídia. A mídia foi dominada por pessoas de esquerda que decidiram também que a direita não faria parte. E aí eu vejo isso, né, como uma grande oportunidade da gente agora nos anos 2000, no século XXI,
tentar retornar a direita a essa posição de também produzir mídia. Eu falei aqui no canal já sobre o Starship Troopers, né, que é aquele filme barra livro que o escritor do livro lá na década de 50 também era um Ayn Randiano, né, um seguidor da Ayn Rand, assim como o criador do Questão. E ele usava a ficção para expor as ideias dele, para poder mostrar as ideias que ele tinha para a sociedade. Não apenas como forma de entretenimento, né, mas também como uma forma de discussão política. Eu acho que a gente está agora num período que é o período correto para a gente tentar resgatar esse ideal de a gente produzir mais mídia, de voltar a participar da cultura popular. Então o vídeo de hoje vai ser isso. Quem gostou, por favor, deixe seu like aí, cara. Pense em se inscrever no canal também. Aqui você é sempre bem-vindo a comentar, a botar a sua opinião aqui nos comentários, falar o que você acha a respeito do assunto. Aqui no canal a gente faz conteúdo sobre filosofia, sobre religião, sobre política. Então, por favor, considere se inscrever, considere acompanhar o que a gente produz aqui no canal. E por hoje é isso aí o vídeo. Até a próxima. Fui!